Estamos começando mais um episódio do AN Podcast, como sempre, trazendo grandes nomes do mundo empresarial, da advocacia, da área médica, enfim, sempre um convidado com muito conhecimento para compartilhar um pouquinho da sua experiência, do seu conhecimento, que eu tenho certeza que vai de alguma forma impactar na sua vida, na sua carreira profissional. E hoje nós estamos aqui com um amigo, Dr. Vinícius Assis. Ele tem um currículo extenso, vou ler aqui de forma breve os principais títulos, né? Mas ele é doutor em ciência jurídica pela Univale, mestre em direito pela PUC do Paraná, professor universitário com uma atuação na área do direito público, direito constitucional e do trabalho, e também é atualmente diretor da ESA, da Escola Superior da Advocacia, já foi em outras gestões, tem um amplo conhecimento também da vida institucional da OAB, e justamente por essa experiência da vida institucional também tem contato amplo com a advocacia do nosso estado e do país, porque o diretor da ESA acaba transitando aí em outros estados, discutindo os temas que diz respeito ao ensino da advocacia em todo o país. Então eu queria inicialmente abrir os nossos microfones, agradecer, Vinícius, é um prazer sempre poder conversar contigo, já aprendi muito com você. Vinícius é irmão do Elton Assis, que foi ex-presidente da OAB, um grande amigo. Irmão mais novo. Então, primeiramente, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço, meu amigo Diógenes. A gente está aqui no AN Podcast, um local para mim que é muito significativo, além de ser a casa de um amigo. Aqui na Biblioteca Walter Nunes de Almeida, para mim, um ideal de local das carreiras jurídicas. E o meu maior título aqui de todos que o nosso amigo Diógenes falou é ser amigo do Diógenes, né? Então, com ele aprendo muito, já lidei muito institucionalmente, profissionalmente, como também na amizade. Então, fico muito feliz de estar aqui hoje, de estar contigo, batendo esse papo, trocando ideia, fazendo reflexões para que da toda a sociedade, das carreiras jurídicas, de OAB, de todos esses pontos relevantes que transformam a nossa vida aqui do nosso estado de Rondônia. E hoje vai ser diferente, porque é a primeira vez que eu faço um podcast com alguém que também tem um podcast, grava, então me inspiro, acompanho o seu podcast, é excelente, Pensar Digital, né? Então, um belo trabalho que você faz, compartilhando muito para a advocacia lá, especialmente, né? Essa transformação. Então, fala um pouquinho também do podcast já para o pessoal acompanhar. Além disso tudo, eu sou um cara metido a podcaster, né? Hoje, comunicação é tudo. Se a gente não abrir esses canais, seja para qualquer pessoa, para a sociedade, para os meus alunos, para a advocacia, nem que seja só para minha esposa assistir, mas o podcast ele serve desse canal de discussão, né? Eu estúdio lá em Porto Velho, o nosso podcast Pensar Digital, que trabalha um pouco sobre direito e tecnologia. Mas não fica ali engessado a esse tema direito em tecnologia, não. Tivemos já vários convidados que refletem sobre coisas que podem acontecer e melhorar a sociedade, né? Recente agora, Jorge, recebi o prefeito Léo Moraes. Isso, né? acompanhei. E o Léo falando sobre que ele é formado em Direito, a família dele toda é do Direito, pai dele delegado, mãe dele servidora do TRT, esposa do MPC lá do Tribunal de Contas. E aí a gente fez o link, como é que o município, as políticas públicas podem ser melhoradas, seja por tecnologia, seja pela aplicação do direito, como ele enxerga a advocacia. Então, o podcast Pensar Digital é isso, ele transita em todas essas áreas para poder aí levar reflexões aí para toda a sociedade. E todas essas questões também políticas, né, elas refletem no mercado jurídico também. Então, é importante, eu vejo que sempre que você está, até quando não parece estar diretamente alguém da área jurídica, mas tem reflexos, né, a política principalmente também tem reflexos. É importante, né? Nós, enquanto aqui advogados, professores ligados às instituições de ensino superior, a gente tem essa obrigação, né? Não só de formar o bacharel em direito, mas formar cidadãos com conhecimento amplo, conhecimento das suas responsabilidades. E isso aqui, naturalmente, reflete lá na ponta, lá neles, nessa formação que é tão importante para a sociedade. Perfeito. E hoje nós vamos falar de um tema que afeta toda a advocacia. A advocacia, nos últimos anos, ela mudou e mudou muito. Mudou em relação à tecnologia, mudou em relação à legislação. O cliente mudou, a forma como o cliente chega, né? O conhecimento está cada vez mais disseminado. E hoje, até alguns dados para a gente trazer, eu sempre procurar no site do Conselho Federal os números atualizados.
E os dados de hoje, que é em tempo real, nós temos 1.479.300 advogados no Brasil. Rondônia, a gente está com 11.480 advogados. Eu penso que sempre quando a gente vai se posicionar, a gente tem que conhecer, né, quando a gente vai direcionar o nosso marketing, direcionar nossas ações, a gente tem que conhecer também o mercado, conhecer os nossos clientes que a gente prospecta, mas também a concorrência e todas essas particularidades. Eu acho que para a gente falar em futuro de advocacia, nessas mudanças, né, a gente tem que entender esse cenário e tem que entender também qual que é o perfil da advocacia. E um dado bastante interessante para iniciar o nosso bate-papo nessa parte de transformação da advocacia é que o perfil disponível também dos advogados que eu encontrei no Conselho Federal, ele fala que em Rondônia, a maior parte, hoje mais de 50% da advocacia de Rondônia, ela está focada entre, nós temos 566 advogados até 25 anos e temos 5.877 advogados até dos 26 ao 40. Então, a maioria da advocacia de Rondônia, além de ser feminina, e eu lembro que o primeiro estado que o número de advogadas ultrapassou o de advogados no país foi Rondônia, mas a nossa advocacia também é formada por jovens. E aqui eu não estou falando jovens advogados, que também tem um nome, que são até 5 anos, estou falando de jovens, porque para a gente falar de mercado, de futuro, de mercado, dos desafios do mercado digital, o perfil millennium, que é o meu, infelizmente, eu acredito que não seja mais o seu, né? Você já é da geração Y. Pode ser, você não é muito longe a seu, não, né? Não estou longe de você, não, mas estou perto. Mas até dentro desse contexto, né? Rondônia hoje com 51 e poucos % até esse perfil de 40 mostra como nós somos jovens. Eu vejo, por exemplo, São Paulo, o perfil já é um pouco... A média nacional, a gente tem muitos advogados, um percentual maior de mais velhos, mas acho que é uma característica do nosso estado, né? Mas o que você vê hoje como, primeiro, o que dos últimos anos, vamos colocar, dos últimos 15 anos, ou da última década, quais são as reais e as principais mudanças que a advocacia tem vivido e tem que estar atenta e mudar? Eu, primeiro, falando em advocacia, não posso deixar aqui de registrar a presença ali de 2 amigos que estão nos assistindo, né? Sim. Ali, falando em advocacia pública e privada, doutor Valério Milani, da Advocacia Pública, procurador do Estado, e o José Vitor Costa Júnior, que ontem nos brindou com uma palestra muito boa sobre 10 anos do CPC de 2015, e que nos ensinou muito sobre das transformações no direito processual. Acompanha aqui também a doutora Bruna Rodrigues, doutora nossa Bruna. sócia, o Vitor Reco, que passou ontem o resultado do exame da ordem. Olha aí, também. parabéns, doutor Vitor. Parabéns, próximo advogado. Ó, ele vai estar nesse número aí já esses dias. Diógenes, as carreiras jurídicas estão em transformação, né? Todo o pensar de como nós fazíamos a advocacia, praticávamos a advocacia, mudou totalmente, né? Nós, enquanto advogados, que eu falo jovens há mais tempo, né? Eu sou jovem, só que um jovem há mais tempo está no meio de uma revolução. Nós vivemos revolução. Eu, lá em 2000, eu vi uma revolução da vinda da internet. Nós tínhamos, se tivesse uma biblioteca dessa com todas as coleções de RTs, era um escritório forte, porque teria fonte de pesquisa. Isso estou falando só de tecnologia, eu sei que no final a gente vai falar sobre tecnologia. Mas, para o além da tecnologia, esses jovens que já nasceram com essa ligação ao mundo digital, que tem maior facilidade, eu acho que hoje a grande transformação é na conscientização da necessidade das capacidades técnicas que esse jovem advogado deve ter. Eu falo isso muito dentro de sala de aula. Não adianta nada um advogado ser ótimo de TI, de inteligência artificial, de IA generativa, manusear todas as IAs existentes hoje, o que vai ser lançado amanhã, se ele for um cabeça vazia. A grande transformação passa por esse olhar de que a capacitação, o estudo do direito, ainda que chama lá na economia comportamental, as hard skills, conhecer os códigos, conhecer o direito material, conhecer o direito processual, conhecer o direito constitucional, ainda é obrigação. Até um gancho, desculpa, mas eu ia fazer uma pergunta justamente nesse aspecto. Você acha que a advocacia está mais técnica, mais competitiva, mais empresarial, ou às vezes mais tecnológica? Que é bem o que você está falando. Que eu gostei que você está trazendo justamente uma questão
técnica, que às vezes até é um dos desafios da geração atual, né? É um mix de transformações que a gente vive, né? Hoje, se ela conseguir transitar e tudo isso, ela ser mais técnica, ser tecnológica, ter visão empresarial, ela dá uma escalada exponencial, né? Aquela visão do advogado júnior, passar para advogado júnior 2, para advogado, depois até chegar ao advogado sênior, aquela visão escalonada, não. Hoje ele é exponencial. Hoje um jovem advogado que acabou de passar ali no exame da ordem para pegar a sua credencial, se ele conseguir aliar todas essas qualidades que você falou, aqui dentro do seu escritório, dentro de 3, 4 anos, ele vai estar o quê? Exponencialmente grande, porque ele vai conseguir encaixar tudo, né? Hoje e aí eu falo também, gosto de falar isso das soft skills, hard skills, que é justamente aliar as capacidades técnicas que eu falo no cabeça vazia. Ele tem obrigação de ter o conhecimento, saber que está ali o livro Direito das Coisas, Direito da Família, Responsabilidade Civil, saber diferenciar isso, mas também ter as capacidades emocionais. Hoje a empatia, o olhar humano, a escutativa, o olhar do seu cliente que bate a sua porta ali com um problema, com uma dor, esse advogado, que se ele souber lidar com isso, é um advogado que vai ter mais resolutividade e vai conseguir prestar um melhor serviço, vai conseguir levar o Poder Judiciário a algo melhor, um produto melhor, para que a entrega da prestação jurisdicional resolva e pacifique a sociedade naquele momento. Então, o mix disso tudo é o grande desafio para essa juventude, né? É o que a gente está dentro de sala de aula. Vinícius, a gente não consegue, a pessoa hoje não quer estudar, não quer abrir um livro, não quer ler. Ok, você vai colher esses frutos lá na frente, frutos ruins. Agora, para aquele advogado que se capacita em todos esses cenários, de organização, planejamento, de conhecimento técnico, de olhar empresarial, esse sim é o profissional que vai se diferenciar num mercado com esses dados alarmantes que a gente tem de quantidade de profissionais. Mas eu tenho conhecimento mais da área de humanas também, que até a filosofia é uma tendência que eu tenho visto crescer. A gente vê hoje grandes filósofos se destacando nas redes sociais, porque justamente conseguem despertar reflexões. A própria filosofia é isso, né? É questionar, e essas provocações, essas inquietudes que muitas vezes as soluções rápidas que a tecnologia nos dá e aquele imediatismo, às vezes a gente já começa a encontrar eco e procurar alento até, ou até um deleite em pessoas que nos despertam inquietações, né? E eu acho que isso é uma tendência. É sim, as reflexões internas nossas. Hoje, por exemplo, além da filosofia, mas você utilizar um terapeuta, um psicólogo, para você entender alguns problemas internos seus, faz você se desenvolver melhor. Isso não é problema para ninguém, né? Numa sociedade, como diria Bauman, líquida que a gente tem, a gente tem a possibilidade de se tornar um cidadão melhor. E por meio da filosofia, sim, a gente tem essa capacidade. Eu sigo o Vinícius, até o podcast dele fala o tempo todo disso, então você é profissional, acompanha que você sempre vai ter alguma coisa para poder aprimorar o seu uso da IA também. Mas eu tenho observado, principalmente vamos falar um pouco do GPT, que é o pessoal mais utiliza, eu sei que você fala de vários no seu podcast, e aí até depois a gente pode compartilhar alguns insights ou algumas dicas suas, né? Mas o GPT, a gente tem visto cada atualização uma evolução muito grande. Uma sensação que eu tenho é que a gente tem cada vez subido a régua. Os profissionais, às vezes, que não tiveram um conhecimento técnico tão aprofundado, não se dedicaram, às vezes, na fase da faculdade ali, e não seguiram nos estudos, tem tido um certo subida de régua no nivelamento para aqueles que fazem, isso é a impressão, queria ver sua visão, para que eles façam uso da IA. Então, quem sabe utilizar corretamente a inteligência artificial, ainda que tenha alguma deficiência de natureza técnica jurídica, consegue ter um nivelamento na análise de alguns casos. Então, eu falo que a linha do medíocre, ela subiu. De outro lado, nós temos aqueles advogados que têm um bom conhecimento técnico, que estava no mediano, mas que não se adequaram e não se atualizaram em relação ao uso das inteligências artificiais. E aí eles estão perdendo espaço para aquele que era de baixo nível, que subiu a categoria de medíocre por conta da utilização da ferramenta. E, por outro lado, eu vejo aqueles que têm um amplo conhecimento técnico, que conseguem direcionar e potencializar o uso da IA. E aí esses sim são os que destacam e que vão estar aptos a atender às grandes demandas, né, aquelas demandas com maior complexidade e maior resultado, né? Essa é uma sensação que eu tenho. Ao longo dessa sua caminhada, que é muito maior que a minha na área do digital,
que você tem sentido do mercado? Isso procede? O que você acha que vai ser diferencial? Gostei muito que você falou da parte técnica, porque às vezes a gente vê isso muito de sendo renegado, né? E às vezes a gente esquece que aquela frase que já virou um jargão, pessoas conectam a pessoas, e o cliente vai se conectar ao advogado, né? E a gente precisa despertar isso. Não dá para falar, peraí, fala com a IA, né? Qual que é a sua visão nesse contexto? Eu sempre gero, quando se fala de IA, principalmente na advocacia, aquela grande pergunta: a IA vai substituir o advogado? Você já deparou com essa pergunta? Lá no início, hoje em dia está menos, está mais arrefecido. Mas a IA, eu falo o seguinte, né? A IA não vai substituir o advogado. A IA vai substituir o advogado que não usa IA. Perfeito. Tá? Então, hoje, aquele com capacidade técnica, que é aquele acima do mediano, e um bom utilizador das IAs, ele vai ser um profissional cobiçadíssimo no mercado. Porque ele justamente vai poder aliar tecnologia a conhecimento técnico. E aí, aliando isso, porque não adianta nada você ser um ótimo engenheiro de prompt, saber fazer um comando lindo, com todos os conectivos, com todas as frases que dependem de um produto melhor final, sem você ter o seu conteúdo técnico. E esse advogado que sabe, repito, que sabe o conhecimento direito e sabe fazer uma engenharia de prompt ali na produção. E, geralmente, quando a gente pensa IA só na produção de petições. Mas a IA é um mundo que pode ser utilizado dentro do escritório, igual o do Diógenes, né? A gente estava falando aqui agora, ele iniciando a pergunta dele, passando dados. Né? Hoje, um escritório desse tamanho, um escritório grande, e eu falo não só escritório grande, o mediano, até aquele mesmo só de 1, 2 advogados, o escritório pequeno, artesanal, se ele trabalhar com dados, ele é muito mais assertivo, ele consegue tomar decisões mais certas para poder mudar um comportamento, ou ajustar um profissional, ou achar um nicho específico que ele queira atuar, ou uma cidade. Né? Vamos dizer que o Diógenes atua né, em todo o estado de Rondônia. O Diógenes, no último ano de 2025, teve um retorno muito forte em Vilhena. Por que o Diógenes não pode abrir uma filial em Vilhena com dados? Então, a IA pode levar a gente a analisar melhor os dados. E voltando aqui à sua pergunta, esse advogado que consegue aliar essas duas capacidade técnica com capacidade da tecnologia, ele vai voar. Eu gosto muito de um podcast, Gestos de Gestão. E ela fala, a apresentadora que me falhou o nome, que é justamente esse profissional que a gente vai estar atrás. Vai estar atrás para ter do nosso lado, até mesmo aprender com ele, para usar melhor a inteligência artificial, para a gente ganhar o que é mais precioso para mim, para o Diógenes, para o Zé Vitor, para o Valério, para os sócios do Diógenes, que é o ativo tempo. Hoje o tempo é o que a gente tem de mais precioso. Um mandado de segurança que o Diógenes levaria aí 4, 5 dias para poder elaborar, com o critério que o Diógenes tem, hoje ele consegue elaborar ali numa meia tarde dele, com a ajuda da inteligência artificial e terminando com a técnica perfeita do escritório dele. Então, é esse ativo que a tecnologia pode nos presentear. Eu acho que é importante o pessoal, eu tenho visto também uma experiência negativa do uso da IA na advocacia, Sim, vamos por falar exemplo, disso. E acho que esse é um papel importantíssimo que a ESA presta aqui no nosso estado, através da sua liderança, de tentar orientar, né? Nós temos o nosso amigo, o Pontes, né? O Edson Pontes, que... O mago da IA de Rondônia. Nossa, é uma referência, tem alguns cursos até no site da ESA, falando do uso adequado da ferramenta. E eu tenho pegado aqui, lamentavelmente, em alguns casos, a gente tem visto repercussões, isso em todas as esferas, não é um demérito do judiciário, ou a gente viu agora no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Ministério Público de Contas fazendo uma pontuação em relação à Procuradoria, tivemos casos do judiciário, temos casos na advocacia, temos casos, até eu vi uma repercussão recente, e aqui sem querer gerar polêmica, mas basta você ir aos sites. E no site do Tribunal de Justiça, vamos colocar de Rondônia, coloca, eu quero fulano de tal, vai aparecer julgados fulano de tal. Talvez um erro de alimentação de sistema, não que tenha sido um julgado gerado por uma IA, mas a gente tem lá jurisprudências hoje no nosso tribunal com o ministro fulano de tal, com citação do ministro fulano de tal. Então, mas são fases de adaptação. Mas a gente também pega casos de defesas que às vezes a gente vem para contestar, de iniciais, que foram feitas com IA sem nenhum critério, às vezes com fundamentos, porque a IA, às vezes, ela delira e muito se você não der um direcionamento. Então, é muito importante que os colegas
saibam fazer uso adequado. E a ESA tem tido essa preocupação, né? Sim, tem. E é uma preocupação nossa enquanto instituição, enquanto ESA, enquanto OAB, de levar esse tipo de capacitação a toda a advocacia e chamar a atenção insistentemente sobre o mau uso das inteligências artificiais. Como o Diógenes disse, a gente está falando aqui que é uma maravilha poder usar, ativa o tempo e tal, mas, por óbvio, é uma ferramenta. A ferramenta ela é falha e nós, enquanto profissionais, a gente valida. Eu costumo dizer, quando o seu estagiário antigamente minutava uma decisão para você, uma petição, você abria lá no seu computador, você ia ler, ver se estava tudo correto para você validar. Porque quem assinava era o Diógenes. Um magistrado no seu gabinete, o assessor vai minutar uma sentença, uma decisão, o magistrado vai assinar. Então, a responsabilidade de quem? É do magistrado. E a gente sabe que, hoje um pouco menos do que no início isso era muito forte, é a alucinação de dados. A alucinação de dados, o que é? Inteligência artificial e matemática. O algoritmo com a base de dados, você dá um comando e ele quer te entregar algo. Se ele não tem, ele inventa. E aí a gente cai nessa armadilha de possibilidade de jurisprudência, texto de lei e doutrina. A gente está aqui numa biblioteca. É inventar aqui o que o Marinoni disse, provas e convicção, que está bem ali. E o Marinoni não disse isso. Ou um julgado, citar um julgado do STJ, que existe o ministro, existe o número de processo, mas não tem nada a ver. Então, é muito perigoso o mau uso e sem a supervisão humana. Nós temos hoje a resolução 615 do CNJ, que regulamentou o uso da IA no Poder Judiciário. Temos uma recomendação do Conselho Federal da OAB do final de 2024, que caminha nesse sentido também, diante de várias observações. Uma delas é o cuidado com a alucinação de dados. Mas eu quero fazer aqui, contar uma historinha, né? Podcast também a gente conta muita historinha. E conversando com um advogado antigo lá, um advogado antigo, coitado, não, é um advogado mais experiente, lá em Ouro Preto, e ele me falou que lá, muitos anos atrás, décadas de 80, 90, ele pegou uma inicial para contestar, para fazer uma defesa, e lá abriu o inicial tal para contestar, tinha lá uma citação de um julgado. E como é que a gente fazia a citação de julgado? A gente não, porque eu não sou dessa época. Nas RTs. Aqui, ó, as RTs aqui. Pegava as RTs e achava uma que tinha aderência ao caso e citava. E ele fala, cara, não tem jeito de eu contestar essa ação, porque essa RT aqui está muito perfeita. E ele não tinha coleção de RT. Ele foi até um escritório de advocacia, procurou essa RT e o advogado, lá na década de 80, estava alucinando dados, entendeu? Estava inventando julgados. Então, Diógenes, mas assim, voltando, acho que ainda eu quero ter assim a impressão que não seja má fé. Né? Pode existir má fé? Ó, e a má fé a gente sabe que a gente não presume, a gente comprova. Mas ainda é pelo início dessa mudança, dessa transformação. E, nesse caso específico que você citou, de uma inicial mal feita, sem aderência de fatos, sem aderência de fundamentos, isso aí é realmente a do mal profissional, que sem a capacidade técnica, nem noção do que está pedindo e que está fazendo uma aventura no judiciário. Então, a gente tem essa preocupação e essa preocupação de conscientizar a advocacia a todo lugar que nós vamos, enquanto escola, e falando de inteligência artificial. Ó, invenção pode acontecer, alucinação pode acontecer, e quem assina, gente, é o advogado. E se tiver alucinação, o Tribunal de Ética lá da nossa presidente Alessandra Rocha está chovendo lá de ofícios para instaurar processo ético disciplinar na OAB para apurar a conduta do advogado. Dá dor de cabeça, sim. Ótimo, tem que ficar atento. E eu me lembro numa palestra até do Edson aqui na subseção, e ele dava um exemplo onde a IA tinha criado uma súmula do TST. E aí, interessante que quando ele confronta, mas essa súmula do TST existe? Ela, me desculpe, realmente não existe e tal, e ele mesmo sabe, né? Então, tem que ficar muito atento, e mesmo que seja um vício sanável, mas ali algo que seja justificável depois, mas já contamina todo um trabalho que foi desenvolvido, descredibiliza toda uma tese, então é importante estar atento. Um cenário atual hoje são 1.900 cursos de direito aproximadamente no Brasil. Rondônia, estava olhando os dados desse ano,
Nós tivemos 5.800 aproximadamente 5.800 inscritos no ProUni, e o segundo curso mais demandado é o de Direito, com algo em torno, primeiro, Medicina, com mais de 4.500 inscritos pleiteando uma vaga do ProUni via para a Medicina, mas o segundo, Direito, com ainda 2.500 e poucas vagas buscando o financiamento público para ter acesso a uma vaga no curso de Direito. Então, ainda é um curso muito demandado. A gente viu os dados do CNJ, ainda na gestão do Barroso, uma redução do nosso estoque de processos, julgando ainda mais, mas o nosso judiciário ainda é bastante abarrotado. Não obstante, eu tenho que reconhecer, hoje o escritório tem atuado em mais de 10 estados, e aí a gente observa como Rondônia é celery, né? Nós somos privilegiados. Mas a gente ainda vê que tem uma postura litigante, né? E eu queria fazer esse paralelo e puxar um gancho dos desafios com a sua condição de professor. Eu sei que você tem uma vasta presença, professor queridíssimo, respeitadíssimo, não só na graduação, mas no doutorado, enfim. Em particular em relação ao aluno de hoje. O que mudou no aluno de hoje nesse contexto de mercado competitivo, muita gente ingressando, uso da tecnologia, essa nova geração com outros, né, desafios? Eu estou até minha próxima convidada aqui é a Ana Cláudia Assis, sua cunhada, né, para falar um pouquinho do uso das telas, das tecnologias, os efeitos que isso trazem para a humanidade, né? Como você vê o perfil do novo aluno? É um desafio enorme o ensino jurídico. É um desafio enorme ser professor e é um desafio enorme ser aluno, hoje em dia. Hoje o ensino-aprendizagem ele se torna cada vez mais transformador. Aquela ideia nossa que a gente construiu lá atrás, de você começou aqui em Rondônia, terminou em Brasília, de ir a uma biblioteca, pegar um livro, teve aula de Direito Civil, vou lá estudar aquela temática, vou ter aula de processo do trabalho, processo civil, estudar aquela temática. Hoje, essa busca se restringe a poucos alunos. Isso é fato, né? Hoje eles são mais imediatistas, hoje ele não tem mais nem paciência de assistir uma aula meramente um monólogo do professor. Você tem que interagir a todo momento, fazer metodologias ativas com o aluno. Essa transformação da sala de aula que a gente está inserido é algo que a gente vai colher esses frutos lá na frente, ruins ou bons. E principalmente dentro do direito, que é muito pragmático. Sim. O direito a base nossa do direito, ela é essencial para a nossa carreira. A grande dificuldade é de passar isso para o alunado, ele chegar lá no 7º, 8º, 9º período e ainda ter deficiência lá do TGP, de ter deficiência lá das matérias iniciais do curso, do IED. Vezes não são valorizadas. Que não são valorizadas. Então, quer ir para a prática e não vê a importância daquela base. Então, esse modelo ensino-aprendizagem, de professor chegar na sala de aula, dar aula, o aluno ficar ali parado, esperando para pegar conteúdo e depois fazer provas, eu acho que ele é um modelo que tem que ser revisto. Confesso que uma das coisas que tem sido mais impactante, a gente às vezes faz processo seletivo, até agora no escritório para contratar, ou às vezes na época de OAB, sempre em contato com as pessoas, quando você pergunta qual obra que você utilizou para estudar determinada matéria, e as pessoas não adotam, você vê que muitos até professores ou indicam, e não, mas seguem apostilas, manuais, anotações manuais, né? E eu vejo como perde. Até eu me recordo quando eu estava na faculdade em Brasília, eu tive como a oportunidade de acompanhar um amigo que estava na última fase do concurso de juiz federal. E eu me lembro que na fase oral, eu fui assistir porque eles sorteiam 24 horas o módulo que vai ser e tal. E eu ficava assistindo todos os módulos, fazia as anotações para levar para eles no hotel, para todos, quem que foi sorteou? Esse módulo está perguntando mais nessa. Foi uma experiência interessante. E eu lembro que tinha um professor mais tradicional da NB, que estava na banca, e ele fez essa pergunta para vários. E mesmo assim, eu acho que faltou eu anotar isso para alguns, sabe? Mas ele perguntava... era bem no contexto que tinha acabado de entrar em vigor o novo Código Civil, e ele perguntava assim, me diga um grande nome, pelo menos, que é precursor ou que participou das discussões do novo Código Civil. Ninguém sabia falar, ninguém. Eu já sabia Miguel Reale, que desde quando tinha sido o anteprojeto, mas ninguém, porque o pessoal falava assim, aí eu lembro que chamou a atenção, e o melhor nome que citaram era do Carlos Roberto Gonçalves, mas por que o Carlos? Foi professor do meu pai, desembargador
tribunal, tenho obras dele aqui, coleções, mas o Carlos Roberto Gonçalves, naquela época, era o editor dos sinopses jurídicas da Saraiva, que são, o Código Civil está inteirinho em 7 volumes desse tamanho. Aí eu falo, ele era o que era citado, era o melhor que era citado. Então, ele olhava aquele tradicional, né, aquela cara de decepção. Eu fiquei pensando, e hoje a gente vê decorando o texto de lei. As pessoas estudam para concursos importantes decorando toda a lei, como se isso fosse dar bagagem, fosse dar a vivência, despertar reflexões para resolver de forma justa, buscando equidade, princípios, né, do direito. Eu acho que a gente tem vivido em algum momento, a gente começou a se perder desse lado mais humano, mais técnico, na busca de números, de eficiências, de resultados, de selos. Eu acho que isso acaba refletindo. Quando eu vejo professores como você, que já vem do doutorado, que valoriza o estudo, que procura transmitir isso, né, e tem essa preocupação, eu vejo como a gente precisa difundir posturas como a sua, Vinícius. A gente tem que ter a noção de que o ensino jurídico, seja na graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, ela é uma extensão do nosso conhecimento, é uma abertura de cabeça. E esse cabeça passa da filosofia às matérias pragmáticas do direito. Nós temos que ali, naquele momento, em sala de aula, dialogar com o aluno e conscientizá-lo que, como eu disse aqui no início, que ele não é só, eu não gosto desse termo operador do direito, eu gosto do operário do direito, um trabalhador do direito, e que ele tem ali a função de um cidadão transformador. Então, a ideia do ensino jurídico é essa ideia de levar o mote final, que é o mote das carreiras de pacificação social. Que você bem disse, né? Nós temos muitos cursos de direito, nós fomos forjados na cultura da litigiosidade. Nós, nos bancos da faculdade, nós somos ensinados a fazer petição inicial, contestação, recorrer e, na fase de execução, ver se o que está certo e o que está errado. E hoje em dia o direito não caminha mais para isso. Hoje em dia, conversamos há pouco com o doutor Valério ali, que tem um livro excelente sobre acesso à justiça e ações coletivas, que a gente tem instrumentos de diálogo, né? Um processo dialógico, um processo pedagógico, um processo não adversarial. A gente tem instrumentos já dentro do Código de Processo Civil, por exemplo, o negócio jurídico processual. A gente tem o princípio da cooperação entre as partes. A gente tem que ter a noção que o Estado, quando está trabalhando lá, o Estado juiz, o Poder Judiciário, aquele é um custo para a sociedade. Então, temos responsabilidade enquanto estudantes do direito, enquanto professor, para que essa cultura da litigiosidade, que é uma cultura ocidental nossa, propriamente dita, da nossa sociedade, seja um pouco modificada com o tempo, né, por meios alternativos de solução de conflitos ou ações coletivas em caráter estrutural, onde nós ali podemos levar, por exemplo, até mesmo a política pública. Mas, Vinícius, vai colocar o juiz agora como promotor de política pública? Não. O juiz vai ser um gestor do processo para chamar ali os agentes políticos para conversar e implementar aquela política pública. Então, o direito é vasto, o direito é enorme, o direito não é só o litígio, o direito, a estrutura do Poder Judiciário, a estrutura do sistema de justiça, a advocacia, né? A advocacia é muito importante, a advocacia muitas das vezes é enxergada como um obstáculo, mas não, a advocacia aperfeiçoa. Nós somos o primeiro ouvinte do problema social. Bate aqui na porta do doutor Diógenes, ele vai dar aqui uma primeira sentença daquele processo, vai ser o doutor Diógenes que vai dar. E ele tem essa função, uma função social, uma função de pacificação social. E o doutor Diógenes, com uma cabeça ampla, estudioso que é, tecnológica que é, empresarial que é, ele vai tentar ali resolver aquele problema do seu cliente que leve a essa pacificação social. Então, por isso, a nossa responsabilidade no sistema de justiça, como advogado, e pensar o direito fora da caixinha, pensar o direito como algo muito maior, né? Como algo resolutivo. O propósito que ele se presta, que é a pacificação social. Isso. E para a gente conseguir isso de forma justa, a gente precisa entender o porquê. O porquê que aquela norma surgiu, o porquê que foi construído, qual o contexto que ela foi criada e qual o contexto que a gente vive hoje. E aí só uma doutrina, só a gente buscando a origem, que a gente vai conseguir desenvolver um raciocínio lógico. E um lugar desse daqui inspira a gente, viu, Jorge? Fico muito feliz aqui, ó.
Eu estou aqui constrangido intelectualmente, porque eu estou olhando aqui várias obras. Quantos anos tem essa? Eu não sou entrevistado, não é o Pensar Digital, não. Mas essa biblioteca tem quantos anos, Jorge? Desde o meu pai deve ter tranquilamente, nossa, eu estou velho, uns 40 anos. 40 Olha aí. Anos. Isso aqui é um acervo, isso aqui é um patrimônio de Rondônia, um patrimônio do Brasil que a gente está aqui hoje. Tem muita história, a gente consegue entender como que foi a evolução do direito aqui. Desde as LECs, que hoje o pessoal entra no Planalto, até as RTs, que a gente entra no site dos tribunais, enfim. E então as doutrinas. É muito bacana. Das mais antigas às mais novas. Então, leiam, foquem nos estudos dos livros, das grandes obras, dos clássicos, né? Mas até falando também do estudo na academia, em relação à área da IA. Então, eu percebo, de certa forma, que a tecnologia ela entrou na formação antes da pedagogia. A tecnologia foi muito mais rápida do que a pedagogia. Me recordo do tempo de escola, por exemplo, que a estrutura, o que hoje é muito fácil, que é a estrutura, e aí isso viabilizou o ingresso da tecnologia, e a pedagogia não acompanhou, no passado foi diferente, porque a pedagogia tentava explicar a tecnologia aos alunos, vamos falar aqui geração millennium, tá? Na escola, mas a gente não conseguia trazer a estrutura. As escolas estavam aquisições de computadores para montar laboratórios de informática. Projetores. Então, eu cheguei a estudar sobre Windows, sobre Word, acredito, Zé Vitor, que também. Pacote Office. Pacote Office, às vezes com apostila e dividindo o computador com 3, 4 alunos e o professor mostrando, né? Então, naquele contexto, chegou a pedagogia, antecedeu a tecnologia. Hoje a gente vive um outro cenário. A tecnologia já está posta e as faculdades, as instituições não estão conseguindo acompanhar de forma pedagógica como que a gente vai orientar e estruturar isso. Como que você, como coordenador, diretor de ESA, acha que tem que ser trabalhado, ou você já vê que isso também tem acontecido rápido nas instituições, teve um delay, porque também é muito rápido, né? Em um semestre muda muita coisa, né? Muda. Hoje, você falou que você compartilhava um computador, certamente aquele computador não de tela plana, aquele de caixa, né? Com o pacote Office, o Windows, sei lá, o Windows 2, 3, 4, né? Achando que aquilo ali era a tecnologia mais avançada do mundo, podendo fazer uma petição no computador. Hoje, a tela de celular, do mais avançado ou mais simples, hoje ele tem acesso a tudo. Em especial inteligência artificial. Como as faculdades, as instituições de ensino jurídico, as instituições de ensino superior, as IES, devem, e eu acho que hoje, fazendo assim, não é uma crítica, né, é uma reflexão, elas devem estar um pouco mais atentas. Eu fiquei sabendo que até foi o professor Marcos Alaor que me mandou um regramento já no interior de São Paulo, salvo engano, não sei que faculdade no interior de São Paulo, mas é uma faculdade grande, mas eu sei, por exemplo, que a PUC Minas já existe um regulamento específico para o uso da IA pelo alunado, como ele usar de forma ética, de forma legal, de forma informacional as IAs para as atividades acadêmicas, e vai ter que ter a regulação disso. Tá? A regulação que eu falo até mesmo por meio de lei, a regulação do Estado, mas as regulações institucionais. Eu fiz uma palestra magna na universidade, na faculdade de Ariquemes, Unifaema, e chegou no final um aluno e falou assim, fantástico, ele falou, professor, eu pego todos os slides do professor, no final assisto às aulas, eu sou um aluno dedicado, e eu peço para a IA montar 5 provas, fruto daqueles slides do professor, e o que eu gosto de estudar é fazendo provas. E, professor, eu tiro 10 em quase todas, porque as provas são todas. Então, usar de forma inteligente, usar de forma que você crie ali seu prompt, que traga um resultado final, que você vá à biblioteca, pesquise, vá à fonte oficial, faça aquela certificação. É algo também que dá para usar, mas que de forma que vai contribuir para o seu ensino, para o seu aprendizado. Esse é o grande desafio. São as instituições terem a noção de que vai ter que integrar tecnologia. Nós tivemos um desafio, por exemplo, recente da pandemia. Né? Eu dava aula com todos os alunos com as telas desligadas. No primeiro momento, eu me sentia ofendido, mas a pessoa estava na casa dela, compartilhando um computador com várias pessoas, não sabe o que está acontecendo na casa dela, e poderia ter razão da câmera estar desligada.
Mas, a partir da pandemia, as metodologias ativas, chamar o aluno para uma roda de conversa, colocá-los a falar, colocá-los a eles, para eles refletirem, são técnicas de ensino que são técnicas efetivas. Então, é essa transformação, principalmente no direito, que a gente tem que levar para dentro de sala de aula. Eu acho até, fazendo um gancho na sua fala, talvez a gente tenha que avançar nessa interação, nas próprias, né, nos próprios trabalhos, porque hoje fica um negócio meio velado. Eu me recordo aqui no escritório, quando começou o uso da IA, eu fiz uma reunião, juntei todo mundo na sala de reunião para falar, esse aqui é o ChatGPT, eu sei que alguns já podem estar usando, assim, vamos usar, então vamos falar assim, aqui ninguém usa, tem preconceito. E eu sei que tem alguns magistrados, por exemplo, que eu já vi de assessores, que proíbem. Eu estava em Brasília, inclusive, o assessor de um ministro, ele falou que o ministro não autorizava o uso de IA. Mas ele usava, e ele, inclusive, tinha colocado vários jargões, as principais expressões, isso tem uns 2 anos, que o ministro costumava usar, colocava no voto, e que até ele achava que o voto era dele. Então, assim, porque tem como você compor isso. Então, eu falei, então, antes da gente entrar nessa situação de que as coisas comecem a vir, e eu falo, nossa, está excelente e não avalie, e o pessoal use de forma inadequada, vamos chamar para conversar. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Então, acho que as instituições também já teriam avançar para, vamos fazer o trabalho é com a IA, e o número aí a régua sobe. A régua tem que subir, porque o mercado também, com o uso da IA, vai exigir isso, e começar a trabalhar isso, né? Eu acho que seja talvez até numa entrevista, todo um processo seletivo, por que não refletir em algum trabalho nesse sentido? Os laboratórios de informática, ou próprio dentro de sala de aula, eu me lembrei aqui de uma preciosidade que aquela história não é incomum, que aí você passa um trabalho, vem aquele trabalho lindo, escrito, bem escrito, e embaixo as perguntas da IA. Né? Aí pergunta, você quer melhorar o texto? Você quer direcionar para determinado tema? E um ótimo aluno de sala de aula, ele me entregou o trabalho dessa forma. E toda vez que dentro de sala de aula, eu tirava uma onda com a cara dele e eu falava daquilo, não falava o nome dele, e eu olhava e ele ficava muito constrangido. Então, é saber usar de forma legal, de forma ética, apontando. E sempre, gente, eu acho que o recado maior é o seguinte, por mais que a IA te auxilie, e a IA não é substituta, a IA é uma forma de instrumento, de auxílio. Saber que aquele conteúdo ali, no momento em que você faz a sua assinatura, você está entregando algo, aquilo lá é responsabilidade sua. E para você, tem que ter conhecimento daquele conteúdo. Perfeito. Eu estava olhando, Vinícius, recentemente, os dados daquela pesquisa que eu até acompanhei na época, eu estava na gestão também, perfil do advogado, que foi disponibilizado pela OAB e o Conselho Federal, e algumas informações que me chamaram a atenção. Hoje a gente vive, principalmente nas redes sociais, a divulgação de uma advocacia glamurosa, enfim. E um dos dados que eu até trouxe aqui, 45% dos participantes disseram ter renda individual entre 2 e 10 salários mínimos, né? 26% exercem outra atividade profissional, falava isso até mais cedo com o Dr. Valério sobre esses aspectos, 30% relataram já ter tido prerrogativas e honorários respeitados e não formalizaram, 30% não possuem plano de saúde e 62% deram nota de 0 a 5 para a estrutura do judiciário. Então, a gente não vê todo esse glamour que às vezes a gente assiste nas redes sociais. O que não se conta e a gente tem que contar e dizer para o jovem advogado ou para quem está começando? Ele inicia meio às escuras, né? Isso a gente pode nem querer atribuir responsabilidade. Fruto do mercado, fruto de excesso de cursos, fruto de excesso de vagas, fruto talvez de uma grade curricular que precisa ser melhorada, fruto de uma ordem dos advogados que deva capacitar o advogado no início de carreira, dar aquele olhar mais efetivo, fruto também da geração em que é mais acomodada. Então, são série de fatores que levam a esse tipo. Fruto da precarização do mercado. Né? Quanto mais profissionais, o serviço ele fica mais diluído e realmente isso reflete na qualidade do trabalho. Mas o que eu tenho para falar para você, para esse jovem advogado, é que ele, dentro desse cenário tão concorrido, tão necessário de aperfeiçoamento, que ele se qualificando, eu acho que é o mecanismo que mais impulsiona a sua atividade jurídica.
Não existe aquele segredo da nossa mãe falando lá atrás, meu filho, podem te tirar tudo, menos o seu estudo, né? E isso é o que é mais forte. A gente está numa virada de chave tecnológica, de transformação digital, algo disruptivo, falando aqui de diversas IAs, tudo, mas o estudo ainda é aquela base necessária para fugir desses números. E são números assustadores, sim, são números responsáveis por petições equivocadas, petições fracas dentro do cenário jurídico que a gente precisa melhorar. A gente precisa levar isso, levar a melhor capacitação. É isso que a gente está lá na escola buscando, né? A gente busca as parcerias, fazer um diálogo muito forte com as outras escolas de governo. A gente tem uma parceria muito forte com a Escola da Magistratura, com a Escola do Tribunal de Contas, por exemplo. Nós tivemos agora recente cursos de conciliação entre a Emeron e a ESA, que formaram conciliadores aqui em Cacoal, Ariquemes, Porto Velho, Vilhena. E fomos, agora vamos levar a de Paraná, não só transformar o advogado enquanto conciliador cadastrado do CNJ para funcionar como conciliador, mas também para ter a cultura da conciliação. Fizemos agora, Diógenes, assim, eu tenho muito orgulho disso, de uma parceria interinstitucional com o Tribunal de Contas do Estado, que é uma advocacia que ninguém enxerga, que é altamente produtiva, altamente rentável, que é a advocacia no controle externo, nos tribunais de contas. Então, hoje a gente tem 8 módulos educacionais lá dentro da ESCOM, da Escola Superior de Contas, onde vai capacitar advogados para atuar no Tribunal de Contas. Ensina o ensino de, por exemplo, de acessar o sistema processual do Tribunal de Contas, pesquisar um julgado do Tribunal de Contas. Ensinar agora, vai ter um módulo só sobre licitações, ensinar a fazer uma defesa técnica numa tomada de conta especial. Saber que existe a tomada de conta especial. Que o mercado é muito amplo, né? E assim, olha, eu fico muito feliz porque, por exemplo, o presidente Wilber, que é lá do Tribunal de Contas, e o conselheiro Euler, festejam isso por quê? Porque quando eles vão julgar o processo e tem uma defesa técnica bem feita, aperfeiçoa o julgamento. Eles têm como de pegar lá, assim, o auditor fez um relatório lá falando que o determinado prefeito, determinado vereador, secretário de município fez alguma coisa ilegal. Aí vem a defesa técnica e justificando aquele ato do gestor. Poxa, eu com aquela justificativa, eu tenho como julgar aquilo de forma que é mais justa. Então, esse convênio com a ESCOM, para mim, é um orgulho. Tivemos agora um encontro das escolas superiores da advocacia. A gente sabe a escola pequena, perto de São Paulo, perto das escolas do Nordeste, que são muito fortes. E a gente falando nessa boa prática de parceria com as escolas de governo, cara, todo mundo ficou, nossa, isso é fantástico, hein? E sabe quanto que nós entramos? Com boa vontade. E o orçamento aprovado pelo presidente do Tribunal de Contas para poder capacitar a advocacia dentro do Tribunal de Contas. Então, isso é a nossa responsabilidade para mudar esse cenário aqui, para o advogado jovem ter essa possibilidade de for lá advogado do município. Porque a gente pensa assim no advogado público, não é só o procurador do Estado ou o procurador do município de Porto Velho, procurador do município de Cacoal. É da cidade pequena, é do advogado vereador, do advogado secretário de município, esse que precisa de capacitação. Então, esse olhar é um olhar de transformação, é um olhar de que a gente está fazendo a nossa parte enquanto ensino, porque a gente precisa mudar esse cenário. Maravilha. O advogado acho que tem esse papel importantíssimo na construção do Estado mais justo, né? Eu lembro que Teori Zabasky, que era ex-ministro do Supremo, ele dizia que o maior auxiliar de uma boa sentença é um bom advogado, é uma boa tese, é uma boa contestação. Então é muito bacana essa visão também, que saber que o presidente do tribunal também, Tribunal de Contas, também compartilha. E um desafio nosso agora, um pleito nosso, é justamente interiorizar essa prática, porque como esses cursos são presenciais em Porto Velho, há uma dificuldade, apesar que o último módulo teve advogado eu não sei se era da Câmara dos Vereadores ou da Prefeitura de Costa Marques, que foi a Porto Velho para poder fazer esse módulo, né? Então, é algo assim transformador. E a ideia é trazer aqui para o centro do estado, escolher uma cidade que a gente comporta mais, uma subseção que a gente comporta melhor esse curso, e essa parceria com a ESCOM, e o presidente Wilber já deu, assim, ele não deu sinal verde ainda porque ainda não assinou, mas ele festeja a ideia de interiorizar isso sim.
Eu lembrei até, você comentou, né, que a maior herança, né, é o conhecimento. Lembro que meu pai falava isso, falou: "Ó, a herança que eu vou deixar para vocês está na cabeça de vocês, que ninguém tira". Ele falava exatamente isso. Eu falei: "Pai, mas ainda eu quero uma coisa, eu quero a coleção do Carvalho Santos, você deixa ela para mim". Tá lá a coleção do Carvalho Santos. Falou: "Da biblioteca eu faço questão, se tiver a minha parte latifúndio, eu quero Carvalho Santos", tá lá. Então, mas eu vejo meu pai já falava isso, e aí cada vez eu acho que isso vai ganhando uma proporção maior. Falava que a advocacia é uma arte. E é uma arte porque ela exige uma série de habilidades. É técnica, como nós falamos, tecnológica, essa capacidade de se adaptar, emocional. Na época da barriga do balcão, então, né, Zé Vitor, a gente pegou muito. Aí que a gente tinha que ter também muita soft skills. O marketing. Então, tudo isso você falou muito bem. É até uma reflexão bacana, que a gente sempre pensa no planejamento, plano de crescimento, né, dos colaboradores, né? E só que isso, claro que ele pode ter uma guinada. Se ele trouxer recursos, se ele desenvolver habilidades de captação de clientes e outras redes sociais, ninguém vai deixar ele seguir naquela horizontal para depois pular com o tempo para o nível, na vertical, só vai seguir. Não, você já vai crescer na horizontal, na vertical. Então, exponencialmente, porque ninguém quer perder também. Então, mas aí as pessoas têm que mostrar essas habilidades. E eu vejo esse papel da ESA, pensando no técnico, pensando no marketing, pensando na tecnologia, trazendo tudo isso, porque a habilidade, aqui em Cacau nós desenvolvemos o projeto Mentoria, os acolhimentos também, e é o que a gente sempre, um exemplo que eu dava, eu falava assim, para mim um dos maiores nomes que nós tivemos, Pontes de Miranda, né, mas Rui Barbosa, que eu acho que ele tinha muitas habilidades, apesar de ter sido político, tinha habilidade de comunicação, mas eu falo, você pode ser um Rui Barbosa, que foi a maior referência do direito, só que você só ficar na sua salinha, não se relacionar, hoje não está no mundo da tecnologia, nas redes sociais, você não vai ter nada, vai ser um Rui Barbosa pobre, 0 clientes. Pode ser o melhor. Deixa eu fazer só um parêntese. Eu gosto de dar esse exemplo seguinte. Antigamente, nos escritórios, tinha aquela figura daquele advogado que a gente fala assim, ó, não mexa com ele, porque ele escreve bem, Zé Vitor. Não, aquele cara ali escreve super bem. Mas ele era péssimo como colega de trabalho, ele era péssimo no atendimento com o cliente, mas ele tinha, não, essa capacidade técnica dele. Esse profissional acabou. Tá? Esse profissional, ele não serve mais dentro de um escritório, porque a habilidade emocional, hoje, aliada à habilidade técnica, é essencial para esse crescimento exponencial. Então, esse advogado lá antigo, eu tenho uns aqui que me vem à cabeça, não tem lugar no mercado. Maravilha, concordo plenamente. Agora já estamos, nosso bate-papo aqui foi até além, está muito agradável, muito conhecimento, já passou voando. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do seu podcast, de onde que surgiu a ideia de fazer, como que tem sido, já tem vários episódios, como que você tem visto? Georges, meu amigo, um pouquinho das nossas vivências. a gente sempre é inquieto, né? Se a gente está dentro de sala de aula, se a gente está na OAB, se a gente está em casa, com os nossos, na educação dos nossos filhos. E eu sempre tive, no fundo lá, uma vontade muito grande de me comunicar. Isso melhorou muito dentro de sala de aula, né? Como profissional do direito, ali estudando, se preparando para estar dentro de sala de aula, porque quando você está em sala de aula, você está sendo avaliado do início ao fim pelos estudantes. E eu queria levar conteúdos, que eu gosto de chamar que eram conteúdos não espuma, não superficiais, conteúdos que poderiam ali dar uma reflexão, uma mudança de chave para determinados profissionais. E eu comecei isso desde o ano passado. E foi assim, ato contínuo enquanto eu assumi a ESA, como diretor geral da ESA, que está aqui o Zé Vitor, que foi diretor-geral da ESA num momento muito importante também da nossa seccional, que levasse isso também. Então, o podcast ele trabalha essa ideia de direito e tecnologia porque é realmente o assunto do momento, mas trabalha hoje, a gente está no mês da mulher, a gente está em março. Né? Fiz agora um episódio com 7 advogadas para falar das dificuldades da mulher. Gente, eu sentei, fiquei num canto como espectador e foram 7 advogadas relatando desde cobrança de performance, como a mulher está aqui, nós somos advogados. Falou que a hora que a gente coloca a gravata aqui, a gente já está empoderado. Como a mulher, com a mesma capacidade técnica, ela tem diferença de performance, ela tem que provar muito mais que o próprio homem. Né? Falamos sobre violência. Né?
teve o caso da professora Juliana em Porto Velho, caso gravíssimo, em que o aluno foi e a matou dentro de sala de aula, né? Violência, feminicídio. Falamos sobre início de carreira, de cobrança de início de carreira, a doutora Brena Mendes, falando sobre, poxa, ela é subprocuradora de um órgão público e que as pessoas chegam lá para ser atendidas e falam, cadê a procuradora? Você é estagiária? Ela, não, eu sou a procuradora que vai lhe atender, e a pessoa já olhar meio torto, assim. Então, a gente fala de diversos temas que refletem realmente e traz aí algum tipo de mudança. Então, a comunicação, essa comunicação instantânea nossa, a gente está aqui falando, esse conteúdo já vai para o ar, as figuras dos cortes, que são importantes também, para poder levar aquela fala rápida. E isso me chamava a atenção, me dava vontade de fazer. E falar um pouco também, que eu não falei aqui contigo, sobre gestão. Né? Eu iniciei a minha ideia a falar um pouco sobre gestão. O advogado, aquela ideia da não mercantilização da carreira, que é importante, a gente exerce uma função pública, nós temos previsão na Constituição Federal, a gente não pode ser mercantilizado, mas também a gente não pode ter a ideia da organização, de método. Um escritório desse porte, igual do Diógenes, você enxerga a hora que você chega aqui que tem método, tem organização. Mas não é só o escritório do Diógenes, que é um escritório já de muitos anos organizado. É um escritório médio, um escritório pequeno, que pode ter um setor ali de controlar prazos, de ter método, de saber como entra um processo e como sai o processo, como fazer uma prestação de contas com o seu cliente. Então, tudo isso parte dessa ideia de profissionalismo, numa ideia empresarial, né? Não mercantil, mas empresarial de gestão de escritório. Então, esses diversos temas a gente tratou lá e trata lá, para poder justamente refletir e fortalecer, aí puxando o gancho para o nosso lado, obviamente, né? que é a nossa seara da advocacia e da sala de aula. Então, é essa vertente que o Pensar Digital trabalha, é essa ideia do Pensar Digital. Eu estou aberto, sim. Agora eu tenho demandas de todos que estão lá, o Pedrinho Origa, nosso amigo. Pedrinho, eu vou te levar lá. Tu vai falar o quê, Pedrinho? Pedrinho nem advogado mais já aposentou. Aí vai falar, não, pode deixar comigo lá que eu vou lá dar meus pitacos. Então, está aberto para esse bate-papo. O bate-papo do podcast é um bate-papo fluido, tranquilo, sem combinar, aprende. Eu estou falando aqui, você já está tendo ideias ali. E então esse mecanismo é um mecanismo de muita troca, né? E que é algo que eu queria fazer. E acho que está dando certo. Parabéns, está excelente. Posso atestar que sim, já acompanho e aprendi muito lá. E eu sei dos desafios também que é para montar, organizar a agenda, enfim. Mas parabéns, eu acho que tem sido uma crescente. A última pesquisa que eu vi já tem alguns anos, né? Mas foi uns 2 anos atrás. Eu lembro que eram dados assim que tinham crescido numericamente, assim, números astronômicos da quantidade de podcasts que foram sendo lançados e da audiência dos podcasts, né? Porque essa possibilidade, às vezes eu quero ver, eu estou no YouTube, hoje no Spotify também você assiste e vai acompanhando, a gente vai aproveitando aquele momento. Então deixa eu só te interromper. O presidente Márcio Nogueira você lembra ali na OAB que tinha uma sala ali perto da Copa de Informática? Sim. Lá agora está reestruturando, lá vai ser uma sala de podcasts para advogados. Que bacana. Né? É uma ideia que algumas seccionais já têm. Né? O advogado que não tem condição de arcar com os custos, que quer também se comunicar, tem um momento ali de agendar um dia, uma hora no mês, produzir um podcast, um conteúdo que ele vai poder disseminar ou para os seus clientes ou para toda a advocacia. Então, acho que isso socializa essa forma de comunicação e a OAB tem essa função também de levar replicar essas boas práticas que já estão dando certo em outras seccionais, trazer para cá, que legal, vai ser excelente. Vai ser excelente. Muito obrigado, Vinícius. Sempre é um bate-papo muito agradável contigo. Aprendo muito com E eu aprendo muito mais com você, meu amigo. Para mim foi uma honra poder recebê-lo aqui. Queria deixar aí também à vontade para você fazer suas considerações, deixar algum recado. Se quiser fazer indicação de um livro também para algum advogado de vida ou de direito também, eu sempre gosto às vezes de pedir. Tem alguma indicação, algum livro? Eu acabei de receber um do Dr. Valério Milani, Acesso à Justiça. Vamos mostrar o livro. Cadê o livro do Dr. Valério? Aqui, ó. Então, eu gosto muito porque ele tem muito a ver com a disciplina que eu dou dentro de sala de aula, que são de tutelas coletivas, né?
E aqui fala muito de um ideal, de um princípio constitucional muito caro para a gente, que é o acesso à justiça, que é muito hoje questionado. E aqui há uma sugestão de argumentos sólidos, argumentos históricos que levam à concretude desse direito caro a toda a sociedade. Então, deixar aqui como indicação do meu amigo Valério César Milani Silva, aqui de Cacoal, procurador do Estado, ex-conselheiro seccional da Ordem, mas, acima de tudo, um estudioso do direito, né? E dizer também, Diógenes, que eu fico muito, muito feliz de estar aqui contigo hoje, que você é meu amigo, e, acima da amizade, o caráter técnico, um caráter sério de levar a advocacia, de levar o ensino jurídico, um homem que é honrado com as suas obrigações, honrado como pai, como esposo, como profissional. E, assim, de muito valor estar nesse local aqui também para mim, olhando ali para a foto do meu amigo Walter, me inspira, me dá força para continuar nessa pegada minha de comunicação, nessa pegada minha dentro da escola, nessa pegada minha dentro do meu escritório, né, de fazer um serviço melhor, de ser o melhor pai, de ser o melhor advogado. Então, fico muito feliz de estar aqui contigo. Eu que agradeço, foi um prazerzão. Ao longo dessa minha caminhada, principalmente institucional, foram muitos anos dedicados também às atividades da OAB, acho que é algo que veio do meu pai, né, assistindo e vivenciando como criança todo o empenho dele. A gente acaba se envolvendo com as atividades institucionais de uma maneira natural. Eu falo que é um trabalho que a gente fez sempre dedicando de coração, muito vinculado ao nosso propósito de vida. Então, e ao longo dessa caminhada, nos trabalhos institucionais, a gente convive com vários tipos de pessoas, né, com vários tipos de perfis. Alguns que se dedicam de coração, alguns que às vezes querem até aproveitar de alguma outra situação para aparecer, enfim. Mas o importante é que quem esteja liderando o processo conduza para que sempre um princípio maior de coletividade, de fortalecimento da advocacia se concretize, independente de, às vezes, que se descubra no meio do caminho um outro malfadado propósito. E eu tenho alguns amigos que são amigos verdadeiros, amigos valorosos, que compartilham dos mesmos princípios, dos mesmos valores, que fazem a OAB, como eu sempre digo, que deve ser feito de coração. Eu acho que o nosso maior desafio dentro isso em qualquer profissão, em qualquer categoria, tanto na política como em órgão de classe, a gente sempre tem que ter, na hora de exercer o nosso direito de voto livre e consciente, a gente tem que procurar ter pessoas aliadas com esse mesmo propósito. E na caminhada, independente de ser eleito, votar, não é o seu caso, né, que foi nomeado, né, como diretor, mas é muito importante que a gente encontre pessoas, e eu tive a honra de encontrar Elton Assis e depois me aproximar do Vinícius, como do Pedrinho, e grandes amigos, Eurico Montenegro, pessoas que são valorosas, que a gente pode trazer em casa, sentar na mesa e compartilhar com a nossa família de todo o amor, de todo aquele momento íntimo que a gente só compartilha com pessoas assim. Eu vejo isso muito em você, Vinícius. Obrigado. Espero que você tenha aproveitado, aprendido muito, como eu aprendi aqui ouvindo o Dr. Vinícius nesse segundo episódio da 4ª temporada do AN Podcast. Em breve teremos, espero receber aqui a Ana Cláudia, a cunhada, né? E você já está convidado para o Pensar Digital, viu? Eu que vou te entrevistar lá em Porto Velho. Estaremos lá, vai ser um prazer, com muita honra. Então, aguardo vocês até o próximo episódio do AN Podcast.